Então, vamos lá. Essa semana a gente ficou com o capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4 tem como título Impetuosidade para com os imperativos. Nesse capítulo, ele começa a falar sobre como muitas vezes nós, cristãos, entendemos que a gente não pode viver uma vida baseada nos mandamentos, como se os mandamentos fossem algo ruim, né? Existem pessoas que têm a lei do Senhor como algo ruim, e a gente já viu na semana passada que a lei é boa, né? E aí, nesse capítulo, a gente vai ver por que precisa ter um entendimento de que nós devemos buscar obedecer esses imperativos que o Senhor traz em sua palavra. Inclusive, nós não temos só no Antigo Testamento, como temos também no Novo Testamento. Uma vez eu ouvi um pastor que ia pregar, ele ia pregar em algum livro aí do Novo Testamento, e aí ele começa, pegou sua palavra dizendo, olha, Velho Testamento, esqueça, ali vocês não vão ter nada não, foquem no Novo Testamento. O Velho Testamento já passou, nós estamos debaixo da graça. Eu fiquei, gente, como assim? Então, ainda existe esse pensamento errôneo de que aquilo que está no Antigo Testamento não se aplica. E nós vemos que a lei do Senhor, os seus preceitos, tudo aquilo que ele ordenou ao seu povo e se estende a nós, é algo bom. Demonstra o caráter de Deus, demonstra a santidade de Deus. Claro, existem algumas coisas que são rituais, né, do povo, que são características para aquele povo. E essas coisas, sim, não se aplicam mais. Mas o caráter... Estão me ouvindo, gente? Ouvi um barulho aqui no fone, deixa eu ver se ele descarregou. O fone descarregou, acho. Vocês conseguem me ouvir? Tá. Mas existe um princípio em todo o Novo Testamento, existe um princípio em todos os mandamentos, existe a moral, né? A lei moral continua se aplicando. Agora, claro, agora que nós vivemos pós-Cristo, nós sabemos que nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E por isso Cristo precisou vir, por isso alguém santo, perfeito, precisou vir à Terra, né, encarnou, o próprio Deus se fez carne e cumpriu a lei e demonstrou a sua perfeita justiça. Adri disse, me lembrei da conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, mostrando para eles que toda a escritura falava a respeito dele. Paulo fala a Timóteo que toda a escritura é inspirada e útil. Exatamente. Naquele tempo, né, quando Paulo fala isso para Timóteo, lá em 1 Timóteo 3,16, se eu não me engano, ele não tinha o Novo Testamento em mãos. Então, qual era a escritura que ele se referia, né? Era o que a gente hoje conhece como Antigo Testamento. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para redarguir, corrigir, educar na justiça. Então, nós vemos, sim, que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus, de capa a capa, é palavra de Deus, porque a gente também vê essa falácia, né, de que palavra de Deus é só onde tem as letrinhas vermelhas. É só onde diz, e disse Deus. Infelizmente, existe esse pensamento. Ok, então aqui ele começa a falar, né? Ele dá um exemplo de, quando a gente pega, ele dá o exemplo de uma corrida, e às vezes a gente vai por um caminho ali, pegando um atalho, e ele diz que, ele conta, né, que um amigo dele correu por um atalho, só que esse atalho se mostrou ruim, porque ele era lamacento. E aí ele diz, ao final, o atalho se provou um incumpridamento, e meus amigos nada tiveram a apresentar quanto a seu crime.
exceto seus tênis imundos. E ele diz, né? Vale para a vida, assim como vale para correr através de campos lodacentos, que a rota correta a ser seguida é sempre a melhor rota. Quando Deus nos dá mandamentos, ele tenciona nos ajudar a correr a carreira até o fim e não diminuir nossa marcha, né? Então, às vezes a gente vive uma vida cristã buscando atalhos, buscando viver assim bem próximo à linha do que pode, do que não pode, e muitas vezes nós vamos por esses caminhos que não são retos, caminhos que não agradam a Deus. A palavra de Deus nos mostra o caminho para ser seguido, e não é simplesmente, sabe, aqueles pais que dizem, porque sim. Não é só porque sim. Existe um motivo por trás. O Senhor deseja o nosso bem. Esses caminhos que o Senhor nos diz é para o nosso bem e para a sua glória. Então, existe um porquê. E isso é importante que a gente saiba, né? Gente, esqueci de começar falando, mas vocês sabem já. Tem algumas pessoas que são novas aqui, mas vocês podem interromper a qualquer momento, podem ligar o microfone, podem escrever aí no chat se vocês estiverem com vergonha, mas não precisa ter vergonha. Então, ele fala aqui que os estatutos divinos nos são um presente. Deus nos deu a lei, porque ele nos ama. Um pai, uma mãe, eles vão ensinar os filhos, né, o que pode fazer, o que é correto, o que é incorreto, o que vai lhe fazer mal. Olha, filho, não pode colocar o dedo na tomada, porque dá choque, machuca. A criança vai, coloca lá o dedo na tomada e ela vê que aquilo era ruim, que os pais estavam mostrando um caminho para o bem deles, da criança. Então, semelhantemente, nós vemos o Senhor cuidando da gente, nos mostrando um caminho que precisa ser seguido, mas no final é para o nosso bem. No segundo tópico, no primeiro tópico, na verdade, ele pergunta o que restou para a lei. E aí ele diz que de todas as questões espinhosas, né, da teologia contidas na Bíblia, a mais difícil na ótica dele é o papel da lei na vida do cristão. Como é que a gente aplica a lei hoje, se a gente vive debaixo da graça? Qual é a função da lei? Qual é o papel da lei? A gente já sabe que a lei é boa, mas ok, se a gente vive na graça, como é que ela se aplica na nossa vida hoje? E aí ele diz, né, por um lado, o cristão não mais se encontra debaixo da lei, mas sob a graça. A lei de Moisés foi apenas um tutor temporário conduzindo-nos a Cristo. Está lá em Gálatas 3. Por outro lado, sabemos que a lei é santa, justa e boa, e que Deus ainda espera que obedeçamos a sua lei perfeita e régia. E aí ele vai dizer, né, que o mesmo Paulo que vai lá dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, ele também diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, a lei permanece, né? E aí ele fala que existem 3 formas que os cristãos veem a lei, né? Uma delas é para nos conduzir a Cristo, outra delas é para restringir a impiedade do mundo, e a terceira forma é nos ajudar a aprender a natureza da vontade de Deus, agindo como uma espécie de planta para a santidade. Então, esse terceiro ponto, ele vai dizer que é o mais controverso. Alguns cristãos não veem dessa forma, mas ele sim vê. E aí ele traz essa questão que eu falei, né, sobre a lei moral, que continua se aplicando aqui, né? Ele vai dizer que alguns cristãos pensam que a lei continua sendo a ferramenta de Deus para promover santidade. Outros cristãos acham que a lei não mais se aplica diretamente aos crentes do Novo Testamento. Os dois lados não estão tão distantes como aparenta ser. Os que reiteram a importância contínua da lei geralmente distinguem entre as partes da lei que se aplicam diretamente e as partes da lei que só podem ser aplicadas indiretamente. Habitualmente, isso tem significado que a lei moral são diretamente normativos, mas os aspectos civil, jurídico e jurídico da lei apontam para o que vale para todos os povos em todas as suas épocas. Então, ele vai argumentar sobre essa questão de que, sim, existem aspectos da lei que
se aplicam, né? Existe uma moral por trás, existe o caráter de Deus por trás que está ali nos conduzindo e que, independente da cultura, independente da cor, independente do gênero, né? Nós temos esse mandamento que é aplicável. E aí ele traz o que a gente já sabe. Muitas vezes as pessoas olham para a lei e já relacionam a lei ao legalismo. Mas o legalismo é quando a gente usa a lei, usa o cumprimento da palavra de Deus como meio de se salvar, né? Como se aqui, a gente cumprindo aquilo, a gente vai ser salvo por aquelas ações, né? Pela obediência. E a gente vê, né, que não é assim, porque nós somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Então, ele vai dizer aqui que a lei de Deus é incapaz de salvar. Isso é legalismo, página 75. Mas tudo na Bíblia existe para nossa edificação, de forma que sejamos habilitados para as boas obras. Assim sendo, seja o que a Bíblia ensinar, devemos nisso crer. E o que quer que ordene por preceito, exemplo, ou por preceito, exemplo, história ou cântico, devemos praticar. Então, se existe um comando na palavra de Deus, independente da forma que esse comando venha, nós devemos cumprir, nós devemos praticar, nós devemos obedecer. É uma ordenança para a gente ainda hoje, ainda no século XXI, no século XXI, ainda em 2022 e continua valendo para 2023 e até Cristo voltar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar sobre essa questão do legalismo, mas pensando mais numa aplicação pessoal, né? De pensar se eu não estou querendo ganhar, né, a salvação por meio da prática, né, daquilo que eu sei que preciso, porque muitas vezes é isso também, né? A gente acaba se perdendo, né? Pode ser que no meio do caminho, nessa de querer fazer a vontade de Deus, buscar realmente fazer, mas sempre lembrando, né, que isso não é o que nos salva, né? É necessário, nós temos que obedecer, mas a nossa salvação não provém dessa prática, né? Sempre bom a gente lembrar. Exatamente, Radassa. É uma tentação, né? A gente vira e mexe, a gente é tentado a fazer as coisas buscando o favor de Deus por aquilo, tentar fazer uma troca com Deus, a gente está querendo algo e faz, olha assim, eu vou te obedecer em troca, o Senhor me dá aquilo que eu quero. Ou, como você falou, até pela própria salvação, né? Então, a gente olha para a nossa vida e diz, não, preciso melhorar nisso aqui, preciso fazer isso, aquilo, outro. Só que o fim, o objetivo é que a gente não crê ainda que nós somos salvos pela graça de Deus, mas que quanto mais a gente vai fazer, mais a gente vai ganhar pontinhos, né, lá no céu, e aí nós seríamos salvos. Mas nós sabemos que nada que nós façamos, nada que nós deixemos de fazer, vai contar pontos para que a gente seja salvo, né? A gente sabe que tudo que a gente faz buscando a nossa salvação, buscando ser justo diante de Deus, no sentido dele apagar as nossas transgressões pela nossa obra, é tudo vão. Mas nós precisamos crer em Cristo Jesus, que Ele é quem ali na cruz, quando deu sua vida, ele nos remiu, nos limpou, nos salvou com seu sangue. E agora nós temos nova vida, e agora nós recebemos um novo coração, que é capacitado a obedecer, né? E mais na frente, ainda nesse capítulo, ele vai falar sobre alguns motivos que nós precisamos e podemos ter em mente para obedecer, né? Não com o objetivo de receber favor à salvação, mas porque o Senhor nos dá, na sua palavra, motivos para obedecer sua palavra. E ele traz aqui, né, a graça da lei. Ele, nesse ponto, ele vai vai dizer que as boas novas do Evangelho, né, a boa notícia do Evangelho, nos
nos conduz à obediência. Nós sabemos da graça de Deus, nós sabemos daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que Deus fez ao entregar o seu Filho, daquilo que o Senhor nos deve impelir a viver uma vida de obediência, né? A olhar para o mandamento, a olhar para os preceitos e imperativos que a palavra de Deus nos traz com graça, olhar com alegria. Ele diz aqui, né, a graça no receber a lei. Geralmente pensamos na lei nos conduzindo ao evangelho. E isso é verdade. Vemos os padrões de Deus, enxergamos o nosso pecado, aí contemplamos nossa necessidade de um Salvador. Mas é tão verdadeiro quanto o evangelho conduzir a lei. E aí ele traz algo bem interessante, né, que lá no Êxodo, primeiro Deus salva o povo, primeiro Deus tira o povo do Egito, depois ele dá a lei, né? Até aquele momento não existia os 10 mandamentos, né? Não existiam preceitos estabelecidos por Deus para o seu povo. Depois que o povo é salvo do Egito, depois que o Senhor dá a liberdade a ele, aqui a lei é estabelecida. Depois ele vem trazer um outro ponto, né? A lei do amor e o amor da lei. Ele diz que alguns cristãos cometem o erro de atiçar o amor contra a lei. É como se ambos fossem mutuamente excludentes. Ou se tem uma religião de amor ou uma religião da lei. Então, é colocado um de um lado, outro de outro, como se um cancelasse o outro, né? Mas ele vai dizer que essa equação é absolutamente antibíblica. Para princípio de conversa, amar é um mandamento da lei, né? Se nós ordenarmos às pessoas que amem, estamos criando lei para elas. Contrariamente, se dissermos a elas que a lei não faz diferença, então o amor também não faz, porque o amor está na lei, né? E ele diz que o amor é o resumo da lei. O amor a Deus, né? E amor ao próximo. Jesus equaciona a comunhão com Deus como observar os mandamentos. Quando guardamos os mandamentos de Cristo, nós o amamos. E quando amamos a Cristo, o Pai nos ama. E quem quer que ame o Pai, Cristo, a esse ama e se revela. Então, acaba sendo um ciclo, né? Então, ele vai dizer, né? Vai concluir que a lei de Deus é uma expressão de sua graça, porque também é uma expressão do seu caráter. Os mandamentos nos mostram quem Deus é, o que ele preza, o que ele detesta, o que significa ser santo como Deus é santo. É a partir do momento que nós olhamos para a palavra de Deus, que nós olhamos para a sua lei, para os mandamentos, que nós começamos a nem tocar, na verdade, na superfície de quem Deus é, mas ali é a forma de que ele resolveu se revelar a nós. Então, nós vemos o seu caráter, nós vemos aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor odeia, e nós somos chamados para amar o que ele ama e odiar o que ele odeia, a viver uma vida santa como ele é santo, separado, distinto. Então, nós somos chamados a viver de forma semelhante, né? Claro que nós não conseguimos viver de forma perfeita, porque, como a gente já falou aqui, nós temos ainda a natureza caída, fervendo nas nossas veias, né? Mas haverá um dia que nós teremos novos corpos, que nós seremos plenamente santificados e não teremos mais que lutar contra o pecado. E nesse dia, né, não haverá mais choro, não haverá mais dor, e será um novo tempo. Mas enquanto isso, enquanto nós peregrinamos, enquanto nós caminhamos, nós precisamos lembrar que existem mandamentos, existem preceitos, existe a lei de Deus, que nelas nós vemos o caráter de Deus, nós aprendemos mais sobre Deus e, consequentemente, nós vivemos de forma diferente. A lei é o plano de Deus para o seu povo santificado, para que seu povo santificado desfrute de comunhão com ele. É por isso que os salmos estão repletos de declarações de deleite relativas aos mandamentos de Deus. Vocês pararam já para ver como os salmos têm muito isso, né, de que eu amo a lei de Deus, como eu me alegro em seus preceitos, Senhor. E às vezes tudo isso é tão
pesado para a gente olha para os mandamentos e vê como eles são, nossa, eu não dou conta, eu não consigo. E nós, por outro lado, nós vemos o salmista se alegrando no que Deus ordena fazer. Por quê? Porque eles perceberam, eles viram que ali repousa o caráter de Deus, que ali está exposto quem Deus é, o que ele ama, o que ele odeia, e benefícios para nós, né? Como a gente já viu. Então, nós aprendemos isso com os salmos, né? E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a amar a tua lei, me ajude a amar aquilo que o Senhor ama, a odiar aquilo que o Senhor odeia. Isso deve fazer parte da nossa oração. Aqui ele traz também uma relação falando sobre o antinomismo, que a gente já viu, né? Mas, basicamente, o antinomismo é quando as pessoas... É o extremo oposto do legalismo. Então, o legalismo, a gente olha para as regras, olha para os mandamentos de Deus, tenta cumprir aquilo de forma que aquilo seja a forma da gente se salvar. E a gente quer que os outros façam, e a gente obriga os outros a fazer, e a gente é hipócrita, e a gente é falso moralista, porque o nosso coração não está com a motivação certa, né? A gente tem o exemplo dos fariseus. Por outro lado, o antinomismo é aquele que diz, nós vivemos na graça, não precisa mais cumprir a lei, né? Tudo isso não precisa mais ser cumprido, a gente só cruza os braços e Deus é quem opera em nós, né? Então, vai para um outro extremo. Que mais? Alguém quer falar alguma coisa até aqui que talvez eu não tenha falado? Ele finaliza aqui esse ponto dizendo que a lei pode e deve ser recomendada com insistência aos crentes, não para condenar, mas para corrigir e nos levar a sermos mais semelhantes a Cristo. Tanto os indicativos quanto os imperativos das Escrituras procedem de Deus e são para o nosso bem, a lei de terem sido dados pela graça. Então, independente do que tem na palavra de Deus, nós devemos ver graça nisso. É o Senhor quem se revelou, né? Toda a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós precisamos ver tudo isso com graça, olhar com alegria para a palavra de Deus, né? Quando a gente olha aqui, ali aquele Salmo 119, como é bonito ver como o salmista ali louva o Senhor por sua palavra, né? Como eu amo a sua palavra, como eu amo a sua lei. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, ali nós vemos um louvor ao Senhor pela sua palavra. Então, nós temos muito a aprender com os salmistas, né? Para que nós possamos amar, de fato, a palavra de Deus, amar, obedecer ao Senhor e buscar isso com todas as nossas forças, não de forma legalista, né? Mas de forma a louvar o Senhor, de forma a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E falando nisso, nesse último ponto, ele fala sobre a questão das motivações. Ele vai dizer que muitas vezes os cristãos ou não sabem por que obedecer, ou acham que apenas a obediência deve ser como gratidão. Mas ele vai dizer que existem várias outras motivações para que nós obedeçamos a palavra de Deus. Ele vai dizer que o evangelho é sempre o remédio para a culpa do pecado, mas quando se trata de vencer a presença do pecado, Jesus tem vários tônicos à sua disposição. Então, ele vai trazer, né, aqui vários exemplos disso. A partir da página 82, quem aí não leu e quiser acompanhar, ele traz essas pílulazinhas, né? Ele vai dizer, encontram-se algumas formas da Bíblia nos motivar rumo à busca de santidade. Então, ele vai trazer as motivações e um versículo que mostra isso, né? Então, vamos ver alguns aqui. O primeiro que ele traz é do dever. Então, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, por que nós devemos obedecer a Deus? Por que nós devemos obedecer a palavra de Deus?
porque é o nosso dever, porque é algo que é ordenado por Deus e nós devemos cumprir. Uma outra coisa que ele fala no ponto 4 é que é para o nosso bem. Deuteronômio 12, 28 diz: guarda e cumpri estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos, depois de ti e para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, por que nós devemos obedecer a palavra de Deus? Porque é para o nosso bem. Um outro, ele fala, né? Porque Cristo é o exemplo disso, ponto 6, né? O exemplo de Cristo. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5:2. Cristo nos deu esse exemplo, né, de obediência, de amor a Deus, de amor ao próximo. A gente viu isso na semana passada. Enfim, ele vai trazendo aqui várias outras motivações e formas que a gente pode ver na palavra de Deus essas pílulas preciosas para que nós sejamos motivados a obedecer. Teve alguma que chamou a atenção de vocês? Vocês queiram destacar desses pontos? No meu caso, foi o 10, que fala sobre o mundo não ser o nosso lar. Porque realmente, né, eu gosto muito daquele versículo de Colossenses 3, que fala: pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque, querendo ou não, né, em muitos momentos a gente está tão focado, né, nas coisas daqui, vivendo os afazeres daqui, se preocupando tanto. Claro que a gente precisa, sim, né, fazer aquilo que a gente precisa fazer aqui, aquilo que Deus nos entrega, né, para que a gente faça no nosso dia a dia, dentro das nossas tarefas, mas sempre tendo em mente que aqui não é o nosso lugar, né? Então, se encaixa muito, né, nesse ponto da santidade também, para onde nós vamos, né? Como ele fala anteriormente, sobre o céu, sobre Deus ser santo. Então, tá tudo interligado. Para mim, o resumo é isso: lembrar aqui não é o meu, o meu lugar. Então, a obediência, né, ela é importante, é necessária, e é um ponto, assim, um dos principais para mim foi esse. Amém. Mais alguém quer destacar algum ponto? Vocês gostaram? Que chamou a atenção de vocês? Esse 38, que é plenitude da alegria, porque é algo que eu sempre lembro, né, do que o John Piper fala, né, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, a gente tem uma ideia muito errada do que seja alegria, e a alegria é obedecer a Deus, não é algo que é imposto, é algo que é motivado pela gratidão no nosso coração, quando a gente realmente entende que aquilo que está na palavra de Deus é para o nosso bem e é para a nossa alegria, né? Isso mesmo. Ainda não vi ninguém ter uma teologia da alegria mais sólida do que John Piper, né? É muito bonito ver ele falando e escrevendo sobre a alegria em Cristo. E é como a gente viu, né? O que o Kevin fala em relação aos salmistas. Nós vemos que os salmistas entenderam essa plenitude de alegria, né? Eles entenderam que eles podem se alegrar verdadeiramente. É o único lugar de alegria é no Senhor. E eles veem isso na palavra de Deus. Mais algum? Podemos ir para o próximo, então? Se vocês quiserem colocar no chat também, fiquem à vontade, tá? Aí depois eu vou lendo. Capítulo 5. O prazer de Deus e a possibilidade de piedade. Nesse capítulo, ele começa falando que, às vezes, muitos cristãos têm a piedade, a santidade, como algo impossível, como algo muito distante. Então, aqui ele vem trazer, né? Ele já começa dizendo que a santidade é algo possível e é algo ordenado, né? Ele diz aqui: imagino que todos conheçamos pessoas que achamos nos rotulariam de santos, mesmo que nós não ousemos nos conferir tal rótulo. Em certo sentido, trata-se de humildade admirável. Nunca é bom sinal encontrar alguém ávido para regalar-nos com histórias de sua eminente santidade.
Mas esse tipo de cautela pode facilmente nos conduzir à conclusão nada bíblica de que santidade é algo, na verdade, impossível, que não temos como guardar a lei no sentido que for. Uma coisa é sermos humildes quanto à nossa piedade, outra é achar que piedade é impossível. A verdade é que o povo de Deus pode ser reto, não perfeitamente, mas verdadeiramente, e de uma forma que agrada genuinamente a Deus. Ele dá o exemplo aqui, né, em relação àqueles pontos que Paulo diz ali para os presbíteros, né, seja marido de uma só mulher, seja isso, seja aquilo outro, e muitas vezes parece ser algo pesado também. Como é que, né, tem que saber liderar seu próprio lar, né, o lar tem que dar o exemplo, tal, tal, tal. E só que ali ele vai dizer aqui, né, Paulo forneceu essas instruções porque entendeu que alguns homens seriam vistos como quem preencheria os requisitos. Ele não estava sugerindo uns messias sem pecados, mas esperava que alguns homens seriam exemplo das qualidades ali delineadas. Ou seja, é possível, como ele fala aqui, não perfeitamente, mas verdadeiramente, essa busca pela santidade, essa busca em viver de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a gente já começa esse capítulo sabendo de que é possível, sim, ser cristão, sermos cristãs piedosas, sermos cristãs que vivem em santidade. Nesse próximo tópico, ele traz uma citação, né, uma suposição de uma fala que diz o seguinte: sou um fracasso espiritual, mas louvado seja Deus, Jesus veio para salvar fracassos espirituais como eu. Não consigo obedecer aos mandamentos de Deus por um nanosegundo sequer. Eu jamais amo a Deus de todo meu coração, ou próximo com a mim mesmo. Mesmo os meus feitos de justiça não passam de trapos de imundícia. Se você pudesse contemplar meu coração, veria que meus pecados são tão graves quanto os de qualquer pessoa, ou piores. Eu sou reiteradamente um estraga-tudo, infiel ao meu Deus fiel. Mas a boa nova é que Deus me salvou por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Ele me adotou como filho, perdoado e limpo. Nada que eu puder fazer, nada que eu puder fazer, nada que eu puder fazer, fará com que Deus me ame mais ou menos do que ele já me ama. Embora eu continue pecando, jamais conseguirei desapontar meu Pai Celestial, pois, ao me contemplar, ele enxerga a justiça de seu Filho. Que boas novas indescritíveis. E aí ele fala, né, nossa, se fosse em outra situação, eu ia achar que coisa linda, né? Mas o que é que há de errado com essa afirmação, né? Ele vai dizer que se você olha assim superficialmente, não tem nada errado. Mas quando você olha mais a fundo, ele fala, eu advertiria que essa afirmação não é muito cautelosa. E onde nossa teologia não é cautelosa, nossa vida cristã é invariavelmente influenciada de forma adversa. Nesse caso específico, a confusão teológica pode gerar um curto em nossa busca apaixonada por santidade pessoal. Às vezes, a gente acha, de fato, que a gente nunca vai conseguir obedecer a Deus, né? Muitas vezes, existe um pecado em específico que parece que a gente nunca consegue vencer, parece que a gente faz, né? Pede perdão, se arrepende, daqui a pouco a gente vai e faz de novo, e a gente começa a trazer como se toda a nossa vida fosse como se a gente nunca pudesse agradar a Deus. E ele traz um ponto muito interessante aqui, né, sobre essa possibilidade de agradar a Deus, que às vezes a gente traz isso, não, eu sou falho, eu sou pecador, eu nunca vou agradar a Deus, mas Deus te chama para agradar a Ele. Deus nos chama para agradar a Ele. Então, quando nós buscamos viver uma vida santa e reta, nós agradamos o Senhor. Então, ele vai dizer que se devemos ser apaixonados em nossa busca por santidade pessoal, a primeira coisa que precisamos estabelecer é que a santidade é algo possível. Soa humilde dizer, não consigo obedecer aos mandamentos de Deus por um nanosegundo sequer, mas isso não é verdade.
Agir como se santidade estivesse fora do alcance dos cristãos comuns não faz justiça a Zacarias e a Isabel, que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não leva a sério o elogio de Deus a Jó, não leva a sério Paulo, então ele vai citar exemplos de homens e mulheres que foram obedientes a Deus, que agradaram a Deus e que o próprio Deus deu testemunho dessas pessoas. Mas a gente vê também o que eu acho muito legal na Bíblia, que é um relato honesto, né? Claro, é uma escritura inspirada por Deus, mas também nós vemos narrativas. E nessas narrativas nós vemos ao mesmo tempo um homem que Deus mesmo dá testemunho dizendo que, no caso Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos que esse homem adulterou, que esse homem assassinou alguém diretamente. Indiretamente não, bem diretamente, né? Mas ele se arrependeu. Então, nós vemos ali que são homens reais, não é história de carochinha. São homens e mulheres reais, que eram pecadores, que falharam, mas que viviam uma vida em busca de obedecer a Deus, que se levantavam, olhavam para Deus e continuavam a caminhada. Então, é assim que deve ser para nós também. Nós não seremos nunca perfeitos, mas nós vivemos uma vida que deve ser essa busca crescente de obedecer a Deus, de crescer no conhecimento do Senhor, de amar cada dia mais a sua palavra, de amar cada dia mais o Senhor. Sim, realmente nós não amamos Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, como deveríamos amar, mas nós podemos crescer em amor a Deus. Nós queremos, tá? As palavras estão embalando. Nós podemos continuar buscando o Senhor para que nós possamos amá-lo cada dia mais. Deus espera que sejamos santos e Ele nos confere graça para sermos santos. Não é pela nossa própria força. O Senhor está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos dá ferramentas para que nós possamos crescer em santidade. Nós não estamos largados na nossa própria sorte. Página 96, ele vai dizer: se a possibilidade de santidade é tão clara na Bíblia, por que achamos tão difícil crer nisso? Isso, em grande probabilidade, se deve ao fato de equacionarmos santidade com perfeição. Então, ser santo, no nosso caso, né, não é ser perfeito. Nós, como eu falei, nós ainda carregamos aquela natureza adâmica em nossas veias, apesar de termos sido remidos por Cristo. Mas agora nós somos capazes, nós fomos capacitados, porque nós, apesar dessa natureza adâmica, nós somos capacitados pelo Senhor, mas às vezes a gente olha para a santidade como se fosse algo que a gente nunca pode pecar, a gente nunca vai pecar, no caso. A gente vai sempre andar ali na linha, não vai olhar para a esquerda nem para a direita. Não, a gente vai cair. Se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é que a gente vai tropeçar no meio do caminho. Mas a gente não vai parar ali naquele tropeço. A gente vai tropeçar e vai olhar para Cristo e vai caminhar, e mais na frente a gente pode tropeçar de novo. A gente vai, por causa dessa natureza caída, a gente vai errar o alvo algumas vezes. Mas o que a gente não pode é viver uma vida deliberada no pecado, a gente entender, olha, isso é pecado, eu vou fazer conscientemente, eu vou pecar, eu vou continuar pecando, isso não me abala, isso não me entristece, isso não gera arrependimento em meu coração. Talvez eu nunca fui regenerada, talvez eu nunca tive um coração que foi tocado por Cristo. Então é algo para a gente se pensar, e como ele traz aqui algumas vezes, ele diz, olha, esse livro não é para que você olhe para você mesmo e fique, como é que diz? Se entristeça. Não, é para você olhar e olhar para Cristo e buscar esse crescimento, né? A Jó diz, se a santidade fosse impossível, Deus não nos chamaria para vivê-la. Aí entra na meritocracia humana. A santidade, de fato, se torna impossível com nossa própria força. Somente com o auxílio de Deus e de seu Espírito Santo, esse processo de santificação se torna palpável e real. Exatamente. Sozinha, a gente não consegue.
Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. A boa notícia é que o Senhor nos deu seu Espírito Santo, que nos capacita, que nos ensina, que abre a nossa mente, que traz luz à nossa mente quando nós lemos a palavra, que nos fortalece também para viver, para lidar e não cair em tentação. Então, nós recebemos força, recebemos capacitação do nosso Deus. Ele traz também algo que é bem interessante em relação a isso de trapos, nossa justiça. A gente sempre fala isso, eu mesmo sempre falo, sobre essa questão de lá em Isaías 64, né? Que a nossa justiça, as nossas obras mais maravilhosas são como trapos de imundícia perante Deus. Mas é se nós a usamos para receber algo de Deus. Não é que a nossa justiça, sempre que a gente faz algo bom, que não é por nós, é por causa de Cristo, é algo que não agrada a Deus. Nós estamos minimizando a obra de Cristo, nós estamos minimizando a obra do Espírito Santo em nosso coração, que nos ajuda a produzir bons frutos. Vocês percebem isso? Então, há sim essa possibilidade, nós somos chamados para agradar a Deus, para viver em nova vida, em vida que traz frutos, que traz ações diferentes, ações de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa, todas as minhas ações são como um trapo de imundícia, a gente vai viver uma vida que, tanto faz, não faz diferença nenhuma se eu faço isso, aquilo, outro, tudo que eu faço é como um trapo de imundícia, entende? Acaba gerando um curto, assim, na nossa mente, e, para quê, né? Não tem porquê. E a gente esquece que nós somos chamados para viver dessa forma, para viver em obediência a Deus. Então, o Senhor se agrada quando nós o obedecemos. E nós vemos na Bíblia vários exemplos disso, né? Ele cita aqui John Piper, que ele diz assim: às vezes as pessoas são descuidadas e falam de forma negligente sobre toda a justiça humana, como se não houvesse nada que agradasse a Deus. Muitas vezes citam Isaías 64:6, que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É verdadeiro, gloriosamente verdadeiro, que ninguém do povo de Deus, antes ou depois da cruz, seria aceito pelo Deus imaculadamente santo, se a justiça perfeita de Cristo não nos fosse imputada. Mas isso não quer dizer que Deus não produza nessas pessoas justificadas uma justiça experimental, que não é trapo de imundícia. Ao contrário, ele o faz. E essa justiça é preciosa a Deus e é exigida, não como fundamento da justificação, que é a justiça de Cristo somente, mas como evidência de sermos filhos verdadeiramente justificados de Deus. É o próprio Deus que produz isso em nós, né? Nós agimos por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor e Salvador, e isso volta a Deus em glória. Isso glorifica o Pai que está no céu, quando nós obedecemos a palavra. E então, ele vai dizer, essa justiça é preciosa a Deus, ele se agrada dessa justiça, mas não só isso, ele também exige. Por que Deus exigiria de nós que nós fôssemos obedientes se ele não se agradasse disso? Né? Seria vão, não teria realmente porquê, né? Ele diz que não temos como produzir justiça em nossa própria força, como já falamos aqui, mas como crentes nascidos de novo, é possível agradarmos a Deus por meio de sua graça. Ele vai dizer que lá em Isaías, né, nesse versículo 6 do capítulo 64, os trapos de imundícia, que eram os atos desse povo, é porque eles não eram justos. Eram atos sem o objetivo, sem a motivação de agradar a Deus, né? Então, ele vai dizer que os atos de justiça que Isaías tinha em mente eram muito provavelmente os rituais superficiais oferecidos por Israel, desprovidos de uma fé e de uma obediência sincera. Então, nesse sentido, que ele fala, né, que são trapos de imundício. Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes eu disparo a falar e chega cansa. Querem falar alguma coisa?
ele vai dizer que, em linhas gerais, sempre que você confia em Deus e o obedece, ele se agrada disso. E isso é um motivo, né, também para a gente obedecer a Deus. O Senhor se agrada, nós alegramos o nosso Pai quando nós vivemos uma vida reta, uma vida santa, uma vida como Ele nos ensinou a viver. Ele, para finalizar esse tópico, ele diz: por que é que imaginamos um Deus tão indiferente diante de nossas sinceras tentativas de obedecer? Ele é, afinal de contas, nosso Pai Celeste. Achei lindo isso aqui. Que pai seria capaz de olhar para o cartão de aniversário feito pela filha e reclamar porque não gostou das cores? Que mãe haveria de dizer ao filho, depois deste limpar a garagem, mas colocar as latas de tinta nas prateleiras erradas? Isso tudo não vale nada aos meus olhos. Que tipo de pai ou mãe reage com impaciência diante do primeiro tombo do seu filho ao aprender a andar de bicicleta? Não há justiça que nos torne retos diante de Deus, exceto pela justiça de Cristo. Mas para os que foram feitos retos diante de Deus, exclusivamente pela graça mediante a fé, tendo, portanto, sido adotados na família de Deus, muitos de nossos atos de justiça não só não são imundos aos olhos de Deus, eles são doces, preciosos e agradáveis a Ele. Então, veja, o Senhor é o nosso Pai e Ele se agrada quando nós o obedecemos, quando nós vivemos aquilo que Ele nos ordena a fazer, mesmo que não perfeitamente, mas como disse aqui em outra parte, mais verdadeiramente, com o objetivo de agradá-lo, com o objetivo de alegrar o coração do nosso Deus. Então, Ele de fato se alegra, né? Esses nossos atos são doces, preciosos e agradáveis a Ele. E aí, para finalizar essa parte, ele vai dizer que existe um perigo da equivalência moral. Ele diz que há dois outros tipos de confusão acerca de santificação que precisamos esclarecer. A primeira é a noção equivocada de que todo pecado é igual aos olhos de Deus. Que vocês já leram, vocês que leram. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que todo pecado é igual diante de Deus? Vocês já achavam isso? Vocês começaram a achar depois de ler isso? Como é? Como é que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Eu pensava dessa forma, que eram todos iguais, só a consequência seria diferente. Uhum. Então, é sempre assim, né? Dependendo do pecado, a consequência seria diferente, mas aos olhos de Deus, sendo pecado, é pecado, sem essa gradação, né? Pecado, pecadinho, pecadão, esse tipo de coisa. E aí você acha que você pensou melhor depois de ler isso aqui, ou você continua achando? Ou ainda está analisando? Estou na análise, mas é bem interessante essa nova perspectiva, né? É muito interessante. Mas eu sempre tive essa ideia. Sim, eu sei, eu também sempre tive. Tem até isso no Catecismo de Westminster, né? Essa questão da graduação. E às vezes a gente realmente acha, a gente olha para Maria Adriana está também, igual o benefício do INSS em análise. Eu entendo também, porque, em certo sentido, é sim, todo pecado é igual, não existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão. Ou melhor, não existe pecado, pecadinho e pecadão. E que sentido é esse? No sentido de que ofende a Deus, que quebra a lei de Deus. Então, vamos colocar assim, existem dois pecadores. Um roubou pão para comer. O outro roubou um banco. Uma pessoa rica, não, vamos colocar, sonegou imposto. Né? A pessoa rica, mas ali faz a sonegação de imposto sem ela precisar. O que roubou pão precisando? Ele deixou de pecar porque ele precisava? Não. E aquele outro? Mas quando a gente olha para esses dois, a gente vê, caramba, essa pessoa estava passando fome. Essa não, né?
Mas se a gente for olhar para os dois a nível de pecado, a nível de, nossa, pecou e pecou, né? Então, se ambos fossem julgados, se ambos não tivessem Cristo como Senhor e Salvador em suas vidas, e vamos pensar que só existe esse pecado na vida dessas duas pessoas, e eles fossem julgados sem intervenção de Cristo, ambos seriam condenados, porque ambos roubaram, ambos quebraram a lei de Deus, ambos feriram a santidade de Deus, ambos erraram o alvo. Agora, quando se trata em relação a Radassa fala em relação à consequência. A consequência, se existe uma consequência maior para esse pecado do que para esse, assim, lá no fundo, a gente pode raciocinar e pensar, tá, se existem consequências diferentes, talvez, porque esse pecado é mais grave do que esse, né? A gente olha para o Código Penal. Existem pessoas, o crime, a consequência para um crime de estupro, de assassinato, vai ser aqui, né? O crime, a culpa de roubou a padaria, né? Tá aqui. Roubou a padaria porque estava com fome. Vamos botar esse, tá aqui. Então, a punição desse que assassinou e pecou contra a vida, e esse que tirou algo de outra pessoa, em uma relação de necessidade, uma situação de necessidade, é diferente. Esse vai receber uma pena, esse vai receber outra. Mas existe né, um vácuo aqui da diferença. Então, colocando em poucas linhas. Em certo sentido, sim, todo pecado é pecado, todo pecado vai contra Deus, todo pecado fere a santidade de Deus e todo pecado é condenatório ao inferno, independente da gradação, certo? Certo. Mas, né, existem consequências diferentes porque existem tamanhos diferentes do ato, né? Existem atos que são mais hediondos, outros que não são hediondos, né? Que são menos, como é que eu boto? Traz menos problemas, vamos colocar assim. Então, nós vemos essa diferença, e aqui ele vai tratar sobre isso. Então, vocês estão aí analisando, analisem, deixa eu ver aqui. Isso, Giovana falou, acredito que todo pecado é igual na medida de ser abominável a Deus e produzir maus frutos, porém diferente no julgamento e consequência. Exemplo, um homem que adulterou em seu pensamento e outro que adulterou em um ato. Exatamente. Então, existe uma diferença entre esses dois pecados. Então, a Bíblia mesmo trata esses pecados de forma diferente. Nós vemos lá no Antigo Testamento que alguns pecados eram pecados de morte. Alguns pecados precisava, olhando lá para a questão dos sacrifícios, né? Precisava que fosse oferecida não sei quantos carneiros, não sei quantas aves, outras bastava você levar ali sua pomba e sacrificar, né? Então, a gente vê essa distinção em relação a como esses pecados seriam pagos. Então, aqui ele traz essa questão de que, sim, existe essa diferença, né? Ele traz aqui uma citação de Sproul, né? A ideia de uma gradação do pecado é importante para termos em mente de forma a compreendermos a diferença entre pecado e pecado grosseiro. Todos os nossos pecados são ofensivos a Deus e requerem perdão, mas reiteradas vezes a Bíblia ensina que alguns pecados são piores que outros. Então, ele vai trazer aqui uma lista de exemplos, né? Deus aguardou 400 anos antes de dar aos israelitas a terra prometida, porque a iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido a medida completa. Sempre foram pecadores, mas chegou a um ponto que seus pecados mereceram punição drástica. A legislação mosaica prescreve penas diferentes para infrações diferentes e requer sacrifícios diferentes e pagamentos para haver restituição. Então, nós vemos aqui como, desde o Antigo Testamento, existe uma diferença, né, em relação a esses pecados.
ele traz aqui outros também do Novo Testamento. Jesus infere que alguns serão julgados com maior rigor no dia do juízo, porque tiveram mais motivos para crer. Seremos julgados de acordo com a luz que temos. Então, ainda tem essa questão, né? Uma pessoa que nunca conheceu a palavra, que não teve acesso à palavra, assim, de forma maior do que outro que vivia dentro da igreja, que conhece toda a palavra, essa pessoa teve mais acesso à palavra de Deus, teve esse acesso, mas ela vivia uma vida de pecado. Então, essa pessoa vai ser julgada de uma forma mais rigorosa diante de Deus. Ambas pecaram, ambas são condenadas, mas um acaba sendo julgado de forma mais rigorosa. A Adri disse, esse é um debate dos bons, tipo, tem quem acha que a homossexualidade é um dos piores pecados, mas não dá o mesmo peso à fofoca à maledicência. 1 Pedro 4,15 diz que não devemos sofrer como ladrões ou assassinos ou como quem intromete na vida alheia. Continue a análise. Sim, então, existem sim, de novo, essa questão de que todo pecado é abominável perante Deus, né? Mas nós vemos que na palavra de Deus existe formas de lidar com esses pecados de forma diferente. Não é que a fofoca, por exemplo, a maledicência, não seja abominável a Deus. Pessoas podem ser condenadas, pessoas vão para o inferno, da mesma forma, se elas são maledicentes ou se são assassinas, mas existe um peso maior, um peso das palavras e um peso da ação, né? E realmente é um debate, né, precisaria de mais tempo para a gente pensar sobre isso, para a gente analisar, mas aqui ele traz essa distinção, né? De novo, todos eles são abomináveis a Deus, todos eles todos eles ferem a santidade de Deus, todos eles fazem uma rachadura na nossa comunhão com Deus. Mas existem essas diferenças em como esses pecados serão julgados, em como esses pecados serão punidos. Giovana disse, deixa de indicação o livro Deuses Falsos e do Iago Martins, Pecados Aceitáveis, falam especificamente sobre isso. E tem o do Jerry Bridges também, né, que são os pecados aceitáveis, é o do Iago. Pecados... é o contrário de aceitáveis. Como é, meu Deus? Alguém lembra aí? Pecados intocáveis, isso. Mas eles trazem essa mesma perspectiva, né? Existem alguns pecados que são pecadinhos de estimação. E o que acontece? Quando o pecado acaba sendo pecado de estimação, ele vai crescendo. E aí entra essa questão da luz, né? Jesus disse que alguns serão julgados com mais rigor. Se uma pessoa sabe que a maledicência é pecado e ela vive falando mal dos seus irmãos, ela vai ser julgada com mais avidez, né? Com mais rigor, porque ela já tinha luz acerca daquilo. Mas, enfim, realmente o debate é grande. Aí ele traz, o problema é o seguinte, quando todo pecado é visto como igual, somos menos propensos a lutar contra qualquer pecado. Porque eu deveria parar de dormir com minha namorada, assim meu coração haverá de continuar cheio de cobiça. Os dois são iguais, então se eu sei que eu luto contra a cobiça, e sempre eu continuo cobiçando, meu coração é instantâneo, olha para a coisa de alguém e eu já cobiço. Então, por que eu tenho que parar de fornicar se o pecado da fornicação é igual ao da cobiça e eu sei que é algo que eu vou continuar fazendo, né? Mesmo que eu não queira, acabo fazendo, acabo pecando. Então, por que eu vou lutar para não dormir com a minha namorada se existem essas outras lutas que parecem ser ganhas? Por que buscar santidade quando apenas um único pecado me torna um Osama Bin Laden? Um Osama Bin Hitler, ele fala. Um Osama Bin Hitler aos olhos de Deus. Repito, soa humilde agir como se nenhum pecado fosse pior que o outro, mas perdemos o ímpeto de batalhar contra. Perdemos a capacidade de nos vermos mutuamente responsáveis
quando tropeçamos no ambiente escorregadio de equivalentes morais. Se soubermos detectar a diferença, estaremos especificamente determinados a mortificar os pecados que são mais ofensivos a Deus. Aqui, né, é o último tópico, né? Não, penúltimo. Ele vai trazer que o nosso pecado, quando nós somos salvos em Cristo, ele não vai fazer com que a gente perca a salvação, ou a nossa salvação não está em risco, a nossa união com Cristo não está em risco, mas a nossa comunhão com Cristo está em risco. Nós perdemos essa comunhão quando nós vivemos em pecado, quando nós estamos pecando, né? Acaba criando uma barreira entre nós e o Senhor. Então, nós continuamos sendo salvos se nós cremos em Cristo e vivemos buscando essa obediência, mas existe um comprometimento da nossa comunhão com o Senhor. Então, nós precisamos lutar para vivermos em santidade, para vivermos em comunhão com o Senhor, para vivermos em obediência a Ele. Ele traz aqui uma frase de Calvino que diz: Deus, enquanto não cessando de amar seus filhos, ainda pode estar maravilhosamente furioso com eles. Deus jamais nos odiará, mas Ele pode nos amedrontar misericordiosamente com sua ira, de forma que possamos nos desvencilhar da nossa preguiça. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que partilhemos de sua santidade. Quando Deus nos castiga, é diferente de quando a ira dele vai contra o ímpio. Por quê? A ira dele contra o ímpio não é um cuidado paternal, né? Ele está exercendo juízo contra o ímpio. Quando o Senhor nos castiga, Ele está nos castigando, como um pai castiga o seu filho quando ele faz coisa errada, para que ele aprenda, para que ele cresça, para o bem dele, né? Quando um pai coloca o filho de castigo, ele quer que o filho aprenda a lição, que ele aprenda que aquilo é errado, que aquilo não é algo para se fazer. Então, da mesma forma, o Senhor faz conosco. Ele permite que muitas vezes nós soframos as consequências do nosso pecado, ele nos castiga, mas com o objetivo de nos fazer mais parecidos com Cristo. É por amor, né? Ele está nos disciplinando. Aqui nesse ponto, né? Acho que é o último agora. Sentindo-os limpos. Ele vai dizer que nós podemos, sim, agir contra o Senhor, né? Em desobediência a Ele. Mas ele diz que o estado normal do cristão deve ser o de bênção e desfrutar o favor de Deus. Que, por sinal, ele vai dizer, não é equivalente à saúde, riqueza e prosperidade. Então, o favor de Deus é algo que o Senhor está agindo em nosso favor. Não significa que ele vai dar bênçãos nessa vida, mas existe uma recompensa na vida vindoura. Ele diz que ao final de 2 Coríntios, Paulo desafia seus leitores: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Alguns de nós olhamos para essa fase como uma dura advertência para que averiguemos se realmente somos crentes de verdade. E não tenham dúvidas, alguns bem que precisam desse puxão de orelha. Mas veja o que Paulo diz a seguir nesse mesmo versículo. Vocês não percebem que Cristo está em vocês? Entenda que o que ocorria era que os chamados superapóstolos estavam açoitando Paulo, dizendo aos coríntios que ele era um ministro desajustado. Como resposta, Paulo pede para que os irmãos olhem para si mesmos, né, e vejam que eles estão andando corretamente, que eles estão andando no Senhor, que o Senhor está na vida deles gerando frutos, né? Então, ele vai dizer: examinem-se, vocês verão que vocês estão na fé e eu tenho sido fiel. Paulo desafiou os coríntios porque a expectativa dele é que eles fossem aprovados no teste proposto. O mesmo Paulo que diz que ele é o pior dos pecadores, ele vai dizer aqui, né? O mesmo Paulo que diz que não há um justo sequer. O mesmo Paulo que diz que ele é pecador, que
que ele às vezes faz aquilo que não quer, né? E não faz aquilo que ele quer, ele vai dizer que em nada minha consciência me acusa. Lá em 1 Coríntios 4:4. E aí o autor fala, tá brincando, não dá para pensar em nada, nadinha mesmo. Nem um idolozinho sepultado debaixo de 10 camadas do seu subconsciente. Ele vai dizer que não percamos de vista a próxima frase. Nem por isso justifico a mim. O Senhor é quem me julga. Aí ele vai dizer que Paulo não está justificando, não está reivindificando esse ok, esse check, só porque está ok. Mas ele está dizendo que tem consciência limpa, que ele obedece a Deus e se mantém na linha de acordo com a palavra de Deus. Isso não significa que ele seja perfeito. Não há dúvida que ele está trazendo seu pecado diariamente diante de Deus para ser purificado de toda injustiça. Mas nem por isso ele está andando com o rabinho entre as pernas, sentindo-se espiritualmente derrotado. Um pouco antes ele dá o exemplo do bisonho ali do Sinhupur, né? Não sei se vocês lembram. Mas que ele vive todo assim, tristão, ele vai dizer que não é para a gente ser um bisonho, é para a gente ter essa alegria da salvação. Nós somos novas criaturas, nós temos o Senhor como nosso Senhor. Então, é um sinal de alegria, é um motivo de alegria. A razão da confiança de Paulo está diretamente relacionada ao seu caráter. Em linhas gerais, a santidade é o estilo de vida de Paulo. Achei muito interessante essa parte. É como se os cristãos fossem masoquistas, sempre focando no que é ruim. Que o Senhor nos dê sabedoria para não cairmos nos extremos. Paulo jogava nas 4 linhas da Constituição, opus das Escrituras. Pois é. A gente olha para Paulo e ele dizendo, eu sou o maior dos pecadores. A gente fica assim, como assim, gente? Mas é isso, é o entendimento de que ele é pecador, mas, ao mesmo tempo, é o entendimento de que ele está buscando viver uma vida de obediência a Deus. Paulo diz audaciosamente para os irmãos seguirem o exemplo dele, porque ele imita a Cristo. É o mesmo cara que diz que é o pior dos pecadores. Então, percebe que, ao mesmo tempo que nós precisamos entender a nossa natureza pecaminosa, que ainda habita em nós, que ainda reside, assim, tem uns resíduozinhos da gente, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, que nós fomos chamados para a santificação, que nós temos nova vida e nós podemos e devemos agradar o nosso Deus. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo em nosso coração que nos capacita a andar em semelhança com Cristo. E aí, nesse outro capítulo, ele vem trazer essa questão de que nós precisamos trabalhar também. Ele vai trazer que existe um empenho, o título, né? Empenho energizado pelo Espírito, impelido pelo Evangelho e abastecido pela fé. Então, existe um empenho, algo que a gente vai fazer, a gente vai se empenhar, mas quando a gente se empenha, a gente vê que não foi a gente, foi o Senhor trabalhando por meio de nós, através do Espírito Santo, impelido pelo Evangelho e abastecido pela fé. Então, ele vai tratar, vou tentar andar mais rapidinho nesse capítulo, mas ele vai trazer esses 3 pontos, né, de como é que nós somos santificados pelo poder do Espírito, como é que nós somos impelidos pelo Evangelho, como é que nós somos abastecidos pela fé, como é na prática, como é que isso acontece? Ele vai dizer aqui, página 116, como é que o Espírito de fato opera em nós, tornando-nos santos? Ele vai dizer que uma das formas é nos fortalecendo com poder em um íntimo do nosso ser. E aí ele traz 3 pontos aqui, né? Esse, que o Senhor, o Espírito Santo, vai expor os nossos pecados para que nós possamos reconhecê-lo e voltar-lhe as costas. Então, nós reconhecemos o pecado, então o Espírito Santo vai dizer, olha, isso é pecado, você está pecando contra o seu Deus. Então, eu vou e viro as costas para o pecado. Então, eu reconheço o pecado, me arrependo dele e corro dele.
Então, eu vou viver de forma diferente. Eu não vou mais viver daquela forma, porque agora eu sei que aquilo é pecado, eu sei que aquilo não agrada a Deus. Isso a gente só consegue ver quando as vendas dos nossos olhos são tiradas. Então, é o Espírito Santo quem faz esse trabalho em nós, que tira, que traz luz a essa situação. A segunda coisa é que ele ilumina a palavra para que consigamos entender seu significado e captar suas implicações. Nós não conseguimos entender a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, mas várias vezes ali Jesus, quando estava pregando por meio de parábolas, ele fala que os outros não iriam entender, né? Seria uma coisa que ninguém daria valor, que não seria entendido. E muitas vezes até os discípulos precisavam de uma explicaçãozinha, né? E ali o Senhor ia e ensinava e explicava. Então o Espírito Santo traz luz nesse sentido também, da gente entender a palavra de Deus, da gente saber o significado e saber como é que isso se aplica nas nossas vidas. A terceira coisa é que ele remove o véu para que possamos contemplar a glória de Cristo e nos tornarmos semelhantes àquele a quem contemplamos. Então, é tirada a venda dos nossos olhos. Nós agora podemos entender a palavra de Deus, mas nós também podemos ver a glória de Deus. Nós também podemos olhar para Cristo, ver quem Ele é, ver a revelação do Cristo que padeceu, sofreu, hoje vive e para todo sempre, e nos trouxe nova vida. A internet está caindo, né, Drill? Aqui é a mensagem. E aí o outro ponto, né? Como é que as boas obras brotam das boas novas? Boas obras são as ações que a gente faz. Mas isso pode vir, como ele vai trazer, né, é impelido pelo Evangelho, que são as boas novas. Então, ele vai trazer. Como é que isso acontece? Ele vai dizer que, primeiro, o Evangelho nos encoraja em direção à santidade, por causa do nosso senso de gratidão. Ele vai dizer que é isso que está por trás de Romanos 12, 1, 2, que vai dizer, né, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que vocês tenham o vosso corpo em santificação e honra a Deus, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí vai dizer que vocês não vão se conformar com esse mundo, mas vão andar em novidade de vida, né? Vão andar, transformados pela renovação da vossa mente. Enfim, então esse texto aí, ele vai dizer que é isso, é esse encorajamento que o Evangelho nos traz, por causa desse senso de gratidão que está aqui dentro desse Romanos 12. Ele vai dizer que nós precisamos nos certificar de que não pensamos em gratidão como se fosse uma espécie de ética do devedor, ou seja, como se a gente, olha, assim, eu vou fazer isso aqui porque o Senhor fez isso aqui, né? Então agora está pago. Não. A gente faz porque a gente é impelido, nosso coração está tão cheio de gratidão que a gente tem prazer em agradar ao Senhor. Não, poxa, tenho que fazer isso porque Deus fez isso. Não é isso. Ele vai dizer que a humildade e a felicidade que brotam da gratidão têm a tendência de impelir a entrada por falta de lugar daquilo que é vulgar, inconveniente ou mal. Então, nosso coração está tão recheado, está tão cheio de gratidão ao Senhor, dessa felicidade que vem no nosso coração por causa dessa gratidão, que não tem mais lugar para nada, não tem mais lugar para o pecado. A segunda coisa que ele fala é que o Evangelho nos auxilia na nossa busca por santidade, dizendo-nos a verdade ao nosso respeito. Achei bem legal isso aqui, né? Ele vai dizer: certos pecados se tornam mais difíceis quando entendemos nossa nova posição em Cristo. Se nós temos um tesouro pessoal de Deus, por que seremos invejosos? Se Deus é o nosso Pai, por que temer? Ele é o Todo-Poderoso. Se estamos mortos para o pecado, por que nós vamos viver nele? Se fomos justificados com Cristo, por que permanecemos em nossos velhos caminhos pecaminosos? Então, ele vai trazer essas questões, né, associado a verdades da palavra de Deus, para que nós lembremos, né, que o Evangelho nos auxilia
nessa busca da santidade, quando a gente sabe, olha, eu sou adotada, eu sou filha de Deus. São verdades sobre mim, são verdades sobre você. Então, se eu sou filha de Deus, se eu sou co-herdeira com Cristo, por que eu vou viver me apegando às coisas desse mundo? Eu não sou desse lugar, eu não sou daqui. Então, veja como isso traz uma nova perspectiva. Depois, ele vem trazer sobre a importância da gente nos apegar às promessas de Deus. Mas qual é o papel? Como é que a gente faz isso? Né? A quais promessas a gente precisa se agarrar? Ele vai dizer que, ele traz aqui um exemplo do Sermão do Monte. Então, ele vai dizer que Mateus 5 ao 7 estão carregados de mandamentos, mas também estão repletos de promessas. Algumas delas promessas de juízo, mas muitas delas de graça futura. Então, nós temos aqui que os mansos herdarão a terra, os perseguidos terão o reino de Deus, os insultados receberão grande recompensa. Bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. Ele diz que esse foi uma das pílulas que ele sempre usava em sua tentação para a luxúria, né? Ele conta até de uma vez que ele passou por um lugar e tinha uma mulher ali lavando o carro, e a tentação de olhar, né? Mas ele lembrava, ele dizia para si mesmo, eu quero ver a Deus, eu quero conhecer a Deus, não quero me sentir longe dele o resto do dia. Sei que a comunhão com Deus é melhor que uma olhadela de 3 segundos. Então, veja, é lembrar das promessas de Deus, é lembrar das promessas, daquilo que Ele nos dá por intermédio dele mesmo, por causa da nossa obediência, né? Quando nós obedecemos. O Senhor nos prometeu bênçãos, né? Então, se você entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho difícil, achará vida. Se ouvir as palavras de Jesus e a praticar, terá verdadeira segurança. Então, nós vemos aqui motivações para que nós possamos viver em obediência. E, por fim, ele traz aqui uma questão do empenho, né? Como é o título. Eu comecei falando, né? Nós somos empenhados por causa do Espírito Santo, não é o Espírito Santo quem vai nos capacitar, mas nós somos impelidos pelo Evangelho e abastecidos pela fé. Mas a gente precisa se empenhar. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer, é contigo, Senhor. Não, existe a nossa parcela, existe a nossa ação, né? Ele vai dizer que Deus é o agente da nossa santificação. Ele é quem vai nos fazer santos, mas precisamos perseguir o dom de Deus para nós. Conforme John Piper diz, quando a questão é a mortificação do meu pecado, eu não espero passivamente pelo milagre do mata-pecado ser operado dentro de mim. Eu ajo o milagre. Então, é necessário a ação, né? Ele vai trazer aqui vários textos que mostram que no Novo Testamento existe, assim, uma forma como eles mostram no Novo Testamento que a piedade requer empenho do cristão. Então, Romanos 8:13, Efésios 4, 1 Timóteo 6, então ele vai trazer vários textos que vão mostrar que nós precisamos agir. Ele vai dizer que, quando o assunto é santificação, nós não simplesmente voltamos os olhos para o Senhor, nós não apenas nos fascinamos com o Evangelho, nós também damos duro para sermos santos. E existe esse chamado para que a gente desenvolva a nossa salvação, não é? Ao mesmo tempo que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, nós somos chamados para a ação. E aí ele diz aqui no final, que quando o assunto é crescer em piedade, confiar não coloca um ponto final no tentar. Nós precisamos agir. Nós precisamos sair da nossa cadeirinha, do nosso estado de conforto e agir. E ir e buscar na palavra de Deus o que é que o Senhor deseja de mim, o que é que o Senhor quer que eu faça. Eu vou agir, eu vou viver uma vida de obediência, né? Não tem como a gente ficar simplesmente deitado na cama e esperar que o Espírito Santo faça o trabalho dele e o nosso, né?
Então, existe a nossa parcela e nós podemos, por causa de Cristo, nós somos capacitados, nós podemos sim fazer a nossa parte. Amém? Ele diz aqui, só para finalizar, que na busca pelos sermos semelhantes a Cristo, não há lugar para o quietismo, né? Então, que o Senhor nos ajude, que nós não fiquemos de braços cruzados, que nós, na nossa vida, não tenha lugar para a ociosidade, para o quietismo, mas que nós possamos agir, que nós, impelidos pelo Evangelho de Deus, capacitados pelo Espírito Santo e iluminados pela fé, né? Nós possamos nos empenhar em desenvolver a nossa salvação, certos de que plenamente, né, que nós posicionalmente nós já somos salvos, como ele traz aí, nós temos essa santificação já posicional, mas agora nós vamos trabalhar a santificação progressiva. E aí, galerinha, querem falar alguma coisa? Nossa, quando eu falo muito, a garganta chega, queima. Querem acrescentar algo? Nadinha? Vocês estão muito tímidas, hein? Então, vamos orar. Não saiam para a gente tirar nossa foto. Já vão aí arrumando os cabelos. E a gente vai orar e vamos tirar nossa foto, tá bom? Senhor Deus, Pai, que alegria é podermos falar sobre a santificação. Sabemos que a Tua palavra diz que sem ela nós não veremos o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a buscarmos na Tua palavra promessas, imperativos, que nós vemos quem o Senhor é, que nós vemos aquilo que o Senhor nos prometeu em Sua palavra, que é nosso por intermédio de Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por tão bendita salvação. Nós te agradecemos porque agora nós temos nova vida, porque agora nós somos capacitados para viver uma vida reta aos teus olhos. Pai, que nós não vivamos uma vida de quietação, de quietude, que nós vivamos uma vida de ação, que nós não confiemos nas nossas obras, que nós não confiemos na força do nosso braço, mas que também não vivamos parados, que nós também não vivamos de forma pacífica, Pai, no sentido de desenvolver a nossa salvação, que nós possamos ser ativos e não passivos. Que o Senhor nos ajude, Pai. Sabemos que sozinhos somos incapazes, mas a Tua palavra nos diz que é o Senhor quem efetua em nós, o Senhor quem faz em nós, tanto querer como efetuar. E tudo isso é para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos capacite a viver de forma diferente, de forma digna do Evangelho do Senhor. Que nós sejamos impelidos pelo Teu Evangelho, que nós sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos conhecer cada dia mais o Senhor, para que possamos ver na Tua palavra, a Tua lei, as Tuas promessas, os Teus mandamentos, e possamos colocar tudo isso em prática, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada uma de nós. Em Teu nome, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Ok, vamos tirar a foto. Tempo de ligar a câmera. A internet da Adriana já caiu de novo. Deixa eu ver aqui. Gi, tá tudo preto no seu. Deixa eu ver se... Ah, agora foi. Rapidinho, deixa eu só... Ah, deixa eu parar de filmar.